Gênesis capítulo de número 2, nós faremos a leitura apenas dos 3 primeiros versículos. Gênesis 2. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos tentar ler em uma só voz? O texto é pequeno. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém. Vamos orar. Deus justo e verdadeiro, aqui estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. E nós estamos aqui, ó Pai, sedentos para ouvir da Tua palavra, para sermos ensinados pelo Senhor. Vivifica os nossos corações por meio da Tua palavra, que os nossos corações sejam alegrados com a Tua verdade, e que a compreensão correta dessa passagem venha de encontro aos nossos corações, e nos faça, ó Pai, cada dia mais felizes na Tua presença, e gratos pela Tua revelação, que não nos deixe, ó Pai, alheios à Tua verdade, e o caminho correto que nós devemos traçar. Nós Te bendizemos e Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos dias cada vez mais conturbados. Hoje está cada vez mais difícil termos tempo para descansar, termos tempo para aproveitarmos a nossa família, de modo que as preocupações e as agonias desse mundo muitas vezes enchem tanto o nosso coração que o tempo para as coisas que são mais importantes são deixadas de lado. A família é importante e tem sido deixada de lado, mas algo mais importante ainda tem sido deixado de lado mais ainda também. E eu estou falando da comunhão com Deus. A comunhão com Deus na vida da igreja tem ficado para o segundo plano, porque as preocupações desse mundo têm enchido o nosso coração. E às vezes nós somos como aqueles da parábola do semeador, que são sufocados pelos espinhos que na verdade são as preocupações desse mundo. E Deus, ainda quando criou todas as coisas de maneira perfeita, Ele já estabeleceu uma maneira de o homem poder aprender a olhar para o lugar certo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Na semana passada nós começamos essa série de pregações e nós vimos todo o capítulo de número 1. E geralmente se diz que os céus e a terra foram criados em 7 dias. Mas eu mostrei semana passada para os irmãos que aqui estavam que tudo foi feito em 6. Entretanto, é contado entre os dias da criação o 7º dia. E é esse 7º dia que eu quero descrever para vocês hoje. Hoje minha pregação vai parecer mais um estudo, porque eu quero mostrar para vocês, desde o começo até o final, quais são as implicações desse mandamento. Porque muita gente entende mal a ideia do dia de descanso. Alguns caem no legalismo, como por exemplo os adventistas do 7º dia. Mas a grande maioria da igreja cai em um outro extremo, que é o extremo de se esquecer do dia de descanso. Quase todo cristão que você perguntar hoje, ele vai dizer que o sábado não vale mais para nada, que não existe mais um dia de descanso especial. E eu quero mostrar para você que existe sim na palavra de Deus um dia de descanso ainda. Que o 4º mandamento da lei de Deus ainda está vigente, assim como todos os 9. E que o nosso Senhor Jesus Cristo não aboliu esse mandamento, mas mostrou o seu verdadeiro significado. Há poucos meses eu falei desse mandamento para os irmãos, quando eu dei estudo na quarta-feira, que eu expliquei os 10 mandamentos. E eu quero falar sobre outros aspectos, quais eu não falei nessas quartas-feiras. E também aqueles que não me ouviram, vão me ouvir hoje. Então, nós vamos olhar aqui para o 7º dia.
qual era o seu significado e qual é o seu significado para nós hoje. Tá bem? E quando nós olhamos para esses 3 versículos, nós acabamos vendo 3 verbos interessantes, um em cada versículo. E eu quero começar por aqui. Veja o versículo de número 1, por gentileza. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ou seja, o verbo acabar é citado no versículo de número 1. E o que esse versículo quer deixar muito claro é que Deus acabou a sua obra. Tudo que Deus intentou fazer, Ele fez de maneira plena e de maneira completa. E é interessante que se você ler os 3 versículos, em cada um dos 3 versículos a palavra todo ou toda vai aparecer. E eu já disse para vocês o quanto a repetição é importante. E por que o texto diz todo, todo, todo? É porque tudo que tinha que ter sido feito, Deus fez. Porque alguns tentam misturar a ciência pagã com o pensamento bíblico e misturar as coisas e dizer que Deus criou um pedaço e o resto se desenvolveu. Não, a Bíblia diz que Deus acabou. Tudo que tinha que ter sido criado, Deus terminou. O nosso Deus não é um Deus de obras inacabadas. Quando a gente lê Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3, no versículo 2 ele fala de Jesus Cristo que estava na criação. E depois no versículo 3 ele fala do Cristo que estava sustentando a criação com a palavra do seu poder. A partir de agora tudo estava criado. O que Deus faria então a partir daí? Deus sustentaria com o seu poder. Porque o universo foi criado. Porque o universo foi acabado e completado. Semana passada eu falei para vocês de várias teorias, mostrando quanta ideia errada o povo judeu saiu de dentro do Egito. Porque eu expliquei para os irmãos que depois de 430 anos escravizados no Egito, muita ideia errada tinha entrado na cabeça deles. E eu mostrei várias delas. E outra ideia errada que habitava no coração das pessoas daquela época é de que os deuses começaram as coisas e deixaram elas por terminar. Mas a nossa Bíblia diz que só existe um Deus. E eu mostrei isso para vocês. E a Bíblia agora nos diz que esse Deus deixou tudo pronto. Ele não deixou nada inacabado. Porque o nosso Deus é o Deus que completa a obra que Ele faz. E qual era a importância dessa ênfase no todo? O mesmo Deus que fez tudo, faria tudo com o povo também. Porque o povo estava peregrinando no deserto. Deus tinha começado uma obra, tirando eles da terra do Egito. E o Deus que fez todas as coisas, faria toda a sua obra com o povo no deserto e deixaria o pessoal aonde? Na terra prometida. E era essa confiança que eles tinham que ter em Deus. No Deus que termina todas as coisas que faz. E as mesmas coisas são válidas para as nossas vidas. E é por isso que nós lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O mesmo Deus que começou a criar a terra e terminou, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito e terminou com eles lá na sua peregrinação, fazendo o que prometeu, é o mesmo Deus que vai sustentar a sua vida. Pela graça de Deus você se converte. E pela graça de Deus, Ele te faz perseverar até o fim. Porque se Deus começou a obra de salvação na sua vida, Ele não vai deixar você na metade do caminho. Porque Deus faz todas as coisas de maneira completa. E por isso o texto diz toda. Deus fez tudo. Deus não deixou nada faltando. Diferente dos deuses que eles acreditavam que tinha criado todas as coisas. Criando as coisas pelas metades. Alguns acreditavam que começaram a criar e a própria criação destruiu eles. A Bíblia diz que o nosso Deus criou todas as coisas. O segundo verbo que nós encontramos está no versículo de número 2. Vamos ver? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. De quê?
de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus criou em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Mas descansou de quê? Porque Isaías 40 fala que o nosso Deus não se cansa e nem se fatiga. Criar o universo não foi exaustivo para Deus. Então, afinal, o que significava esse descanso? Significava que Deus, depois de criar todas as coisas, Ele foi dizendo que era bom, bom, bom. E no versículo 31, depois de Ele ver tudo feito, Ele disse que era muito bom. Então, no 6º dia, Deus parou de criar. E o seu descanso é a ideia de que Ele parou para contemplar tudo que Ele fizera. Ele fez a sua obra e viu quão magnífica ela era, quão perfeita. Então Deus não se cansa, mas Ele tirou um dia de descanso para contemplar a sua própria glória, para contemplar o seu próprio poder. E é isso que nós temos que refletir quando falamos do dia 7º, e eu quero falar sobre isso para vocês daqui a pouco. E a palavra sábado vem de uma palavra que se pronuncia como Shabat. O sábado em hebraico significa Shabat. Shabat significa descanso. Todos os dias da semana eram marcados assim: 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia. Mas o 7º dia recebeu o nome de Shabat, que hoje muitas pessoas pronunciam como sábado, o dia de descanso, o dia que Deus descansou de toda a sua obra. Por quê? Porque Ele contemplou as maravilhas que Ele mesmo tinha feito. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero que você preste atenção no 3º verbo que nós temos nessa passagem, versículo 3. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, primeiro Deus acabou, depois Deus descansou e agora Deus santificou. Santificar significa separar. Santificação significa isso. Nós, quando nos santificamos, nos apartamos e nos separamos do pecado. Deus separou muitas pessoas para o sacerdócio, e a Bíblia diz que Deus santificava essas pessoas. E Deus separou o dia 7º para ser um dia especial. Especial em que sentido? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quando nós olhamos para os 5 livros primeiros da Bíblia, que recebem o nome de Pentateuco, havia 4 motivos para que o homem contemplasse o sábado como um dia diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês, para depois mostrar como isso significa para nós hoje. Mas o que o sábado significava para o povo de Israel? Significava 4 coisas. E a primeira delas nós vamos encontrar em Êxodo capítulo 20, tá? É o próximo livro aí. Abra, por gentileza. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, ou seja, é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. E por quê? A explicação vem no versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? O primeiro motivo para o povo de Israel guardar o sábado era a criação. Então, tal que esse versículo ele começa diferente dos outros. Ele diz: lembra-te do dia de sábado.
Às vezes a pessoa fala, não, o sábado é coisa da lei. Não, é coisa da criação. O sábado foi instituído no dia da criação. Antes de você me chamar de adventista, tenha paciência que nós vamos chegar lá. Mas, entenda, o primeiro motivo para o judeu guardar o sábado é porque ele se lembraria da criação que Deus tinha feito. Eu vou mostrar na semana que vem que o trabalho era uma ordenança antes do pecado. O pecado não fez o homem trabalhar. O pecado só dificultou o trabalho do homem, mas o homem já tinha que trabalhar. Entretanto, Deus já instituiu uma lei, que o homem trabalharia 6 dias, mas teria um dia que ele tiraria para descansar. E conforme o 4º mandamento, para que ele tiraria esse dia? Para contemplar o Deus que criou os céus e a terra. Sabe por quê? Porque a tendência de todos nós é isso. A tendência de todos nós é nos enfiarmos no trabalho, é nos enfiarmos na nossa vida, é cuidarmos das nossas coisas, é cuidarmos das nossas preocupações, e se sobrar tempo, eu entrego para Deus. E mesmo para Adão, que ele era perfeito e sem pecado, Deus já o precaveu disso, de modo que ele deveria trabalhar. Mas teria um dia que ele se descansaria. E aquela criação com quem ele labutaria todo dia, a terra que ele ia ter que arar, aqui a plantação que ele ia ter que ter, o alimento que ele ia comer, os animais sobre os quais ele estava dominando, ele teria que se lembrar que todas aquelas coisas foram criadas por Deus. E Romanos acusa os homens de adorar a criatura no lugar do Criador. Porque a criação se torna mais importante do que o Criador. Porque as pessoas não valorizam o Criador. Então, inicialmente, a ideia do sábado era que o homem valorizasse o Deus que criou todas as coisas. Espera aí, deixa eu parar a minha vida nesse momento. E glorificar o Deus que criou os céus e a terra. Qual era o primeiro motivo para o judeu guardar o sábado? A criação. Segundo motivo, está no capítulo 31 aí de Êxodo. Abra lá, por favor. Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, versículo 12. Acharam? Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é o sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O que o povo de Israel também tinha que lembrar no sábado? Além de saber que Deus é o Criador de todas as coisas, que eles tinham uma aliança com Deus. O sábado era o dia de se lembrar da aliança com Deus. Já imaginou o marido esquecer o aniversário de casamento? É briga, né? Porque aquele dia é especial, porque é a celebração, o dia que aquele casal fez uma aliança. A partir daquele dia eles andariam juntos, e aquela data se torna especial. A minha esposa, quando a gente casou, falou: olha, não esqueça do dia do nosso namoro também, viu? Para a gente comemorar o dia do namoro e o dia do casamento, porque ali começou a nossa aliança. Na verdade, é o namoro, noivado e casamento. Porque cada uma dessas datas marca um marco da nossa aliança. E Deus disse: o dia de sábado seria o dia que vocês vão lembrar que vocês têm uma aliança comigo. É como se fosse um aniversário de casamento. Só que ao invés de celebrar de ano em ano, porque tinha a Páscoa para isso, que era a libertação, vou falar daqui a pouco, havia também essa celebração da aliança. Todo sábado o pessoal tinha que lembrar o seguinte: eu vou parar o meu trabalho e vou lembrar que eu tenho uma aliança com Deus. Assim como o marido deve parar a correria do seu dia a dia e tirar um tempo para a sua esposa. Os judeus eram chamados a parar a correria do dia a dia para lembrar a sua aliança, para lembrar o seu pacto que eles tinham feito com Deus.
Havia um símbolo da aliança, que era a circuncisão. Mas havia também o dia de celebrar esse símbolo, que era no dia de sábado. Então eu já dei 2 motivos para o judeu guardar o dia de sábado. A criação, em segundo lugar, a aliança. Terceiro motivo, abra sua Bíblia em Deuteronômio, tá? Você está em Êxodo aí, Levíticos, Número, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 5. Versículo 12 diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Aí vem o versículo 14, que é semelhante ao que a gente leu lá no quarto mandamento. Mas o motivo agora é diferente. Em Deuteronômio capítulo 5, a Bíblia cita o quarto mandamento. Só que ele dá outro motivo para guardar o sábado. Por favor, preste atenção e veja o versículo 15 comigo. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Por que eles tinham que guardar o sábado também? Era uma celebração da libertação da escravidão do Egito. Meus irmãos, foram 4 séculos sendo escravos. Vocês acham que escravo tem feriado? Vocês acham que escravo tem descanso? O salário de escravo é taca, é sofrimento. Se não fizer o negócio direito, morre, cai na peia. E aí Deus fala: eu tirei vocês desse sofrimento e dei para vocês a liberdade que vocês tanto ansiavam. O clamor do povo de Deus subiu aos seus ouvidos. E Deus trouxe a libertação que o povo de Deus tanto precisava. Então o povo de Deus era convocado a descansar um dia da semana para lembrar da libertação. Porque quando eles eram escravos, eles não podiam descansar. E aí eles falam: Senhor, hoje nós podemos descansar, porque o Senhor nos libertou. Então, tal que quando a gente vai ler 2 Crônicas, Deus manda o povo para o cativeiro de novo, porque o pessoal não queria descansar no dia do descanso. Deus fala: olha, vocês vão aprender a descansar. Já que vocês não querem, eu dei um presente para vocês, que é esse dia de vocês descansarem e se alegrar na minha presença. Vou mandar vocês para a escravidão para trabalhar todo dia. Aí vocês vão lembrar o tanto que é bom descansar, o tanto que é bom parar um tempo para lembrar de mim. E Deus nos dá essa liberdade para estarmos na sua presença, mas nós jogamos essa liberdade no lixo. Porque nós preferimos usar nossa liberdade para usar o nosso tempo para cuidar dos nossos próprios prazeres. Então nós já falamos 3 coisas. Deus deveria ser celebrado no sábado pela criação. Deus deveria ser celebrado no sábado pela aliança. Deus deveria ser celebrado no pacto pela libertação. E em quarto lugar, era a celebração do descanso que eles teriam na terra prometida. Aí mesmo em Deuteronômio, volte para o capítulo de número 3, por favor. Deuteronômio, aí mesmo onde você está, versículo 20. Deus prometeu, né, a terra prometida. E Deus diz o seguinte, quando eles entrassem na terra, versículo 20: até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós outros. Como assim? Deus colocaria o povo dentro da terra prometida para quê? Para descansar de todos os seus inimigos. Capítulo 12, versículo 10, por favor. Versículo 10 diz: mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará o quê?
descanso de todos os vossos inimigos em redor. E se você ler o capítulo 25, verso 19, você vai achar a mesma coisa. Deus dando descanso ao seu povo. Deus não levou o povo para a terra prometida para morrer de trabalhar, mas para descansar na presença de Deus. Eles trabalhariam, mas também descansariam na presença do Senhor. Que descansos seriam esses, meus irmãos? O descanso dos inimigos. E é por isso que Salomão se chamou Salomão. Porque a palavra Salomão veio da palavra Shalom, que significa paz. E quando Salomão subiu ao reino, o povo estava em paz e descansado. E esse era o descanso que Deus tinha dado. Então esses são os 4 motivos pelos quais os judeus tinham que guardar o dia de sábado. Era o descanso porque Deus descansou na criação. Era o descanso de celebrar a aliança. Era o descanso da libertação do pecado. E era o descanso de todos os seus inimigos. E todas essas coisas acabam encontrando seu significado pleno na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque essas 4 coisas que eu falei para vocês, elas se cumprem em Jesus Cristo. E eu quero mostrar isso para você. O Antigo Testamento inteiro, ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E essas 4 coisas que eu falo para vocês não é diferente. No Antigo Testamento, os homens celebravam a criação. Os crentes celebram hoje a nova criação. Porque no capítulo 3 o homem caiu em pecado. A criação de Deus foi corrompida. O homem estava morto em seus delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura. Deus criou de novo. Deus criou tudo perfeito. O homem estragou tudo com o seu pecado. Deus fez o quê? Criou todas as coisas novamente. Como que Jesus criou novamente? Dando uma nova vida para você. Assim como Deus deu o fôlego de vida para Adão, Deus nos dá o fôlego de vida espiritual, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2. E é por isso que Efésios capítulo 2, no versículo 10, diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Meu irmão, Deus criou você novamente. E o cristão, quando descansa em Deus hoje, ele celebra a nova criação. E eu quero que você faça esse link da criação antiga para a nova criação. A Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. É Jesus criando de novo, porque o pecado estragou tudo. E no versículo 5 de Apocalipse 21, ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Jesus é o nosso Criador. E nós temos que celebrar Ele e essa criação. Senhor, o Senhor me criou de novo. O Senhor me deu nova vida. Eu sou uma nova criatura. Eu tinha vida, o pecado tirou, mas o Senhor me deu a vida de novo. Louvado seja Deus. Isso é motivo para descansar em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a nova vida nos foi dada pela sua misericórdia. Outra coisa, como eu disse para vocês, o pessoal celebrava também no dia de sábado a aliança que o pessoal tinha. Entretanto, os homens quebraram essa aliança. E aí o nosso Senhor Jesus Cristo, quando partiu o pão, ele disse o quê? Que aquele seria o símbolo da nova e eterna aliança. Um novo pacto foi firmado. O pacto firmado com o homem foi quebrado. Então um pacto foi criado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Um pacto de obras foi firmado com Adão e Adão quebrou o pacto. Adão quebrou a aliança. Deus firmou a aliança com o pessoal no Egito. Eles quebraram a aliança. Mas uma aliança eterna e perfeita foi firmada. Com quem? Com Jesus Cristo. E por isso nós também descansamos em Jesus. Senhor Jesus, eu descanso em Ti. Porque eu quebrei a aliança. Mas o Senhor não vai quebrar a sua aliança nunca. Porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Porque o Senhor cumpriu aquilo que disse que ia fazer. E pela fé no Senhor eu descanso que posso ser salvo. E é por isso que a Bíblia diz que quem vive debaixo da lei está debaixo de maldição, porque nunca vai conseguir se salvar. Mas quem está em Cristo Jesus pode descansar na sua pessoa. Pense, meu irmão, no refrigério.
Você saber que nunca vai dar conta de se salvar e Jesus Cristo vem e cumpre o pacto com Deus. E é por isso que a gente canta aquele cântico tão bonito, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Nós descansamos em Jesus, porque Ele cumpriu a aliança de Deus perfeitamente. Então nós louvamos e descansamos a Cristo por causa da nova criação, da nova aliança e também da libertação. Lembra que eu falei de libertação em Deuteronômio 5? Jesus Cristo também nos libertou. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As pessoas tinham que celebrar a libertação da escravidão. E nós descansamos em Cristo e celebramos na presença dele o quê? A libertação dos nossos pecados. Nós temos que descansar em Cristo Jesus, que nos livrou da escravidão do pecado e nos deu a nova vida em Cristo Jesus. Nova criação, nova aliança, nova libertação e também uma nova terra. Porque o pessoal descansava na terra prometida. Só que o descanso na terra prometida não durou para sempre. Mas o nosso Deus nos promete uma nova terra, onde lá sim o descanso vai ser eterno. É em Jesus que nós temos o descanso eterno. O pessoal entrou em Canaã, mas não descansou para sempre, porque os inimigos estavam batendo a porta. Mas no novo céu e na nova terra não haverá perturbação, porque todos os inimigos de Cristo serão colocados debaixo dos seus pés. E é por isso que nós nos alegramos e descansamos em Jesus Cristo, porque Ele nos criou de novo, porque Ele cumpriu a aliança, porque Ele nos libertou, e Ele vai nos colocar na nova terra, onde a paz vai reinar para sempre. E é por isso que nós descansamos em Jesus Cristo. E é por isso que nós cristãos nos reunimos aos domingos e não aos sábados. Porque os sábados eram uma lembrança daquilo que tinha no Antigo Testamento. Mas aquilo que tinha lá não era perfeito. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, para a gente entender isso. Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, versículo 4. Diz assim. Esperar mais um pouquinho. Hebreus 4, verso 4. Diz assim: porque em certo lugar, assim disse no tocante ao quê? Ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Gênesis capítulo 2. Versículo 5. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes foi declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O que a Bíblia está dizendo? Assim como Deus descansou no sétimo dia, Jesus descansou no terceiro dia após a sua morte. Que dia é esse? No domingo.
Jesus fez toda a sua obra, morreu pelos nossos, e a partir daquele momento haveria a nova vida, a nova criação. E não mais no 7º dia, mas no primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, ele entrou no descanso do Pai. E o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou no domingo. Ele apareceu para os discípulos de novo uma semana depois, no domingo, conforme João capítulo 20, versículo 26. O Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, no dia de domingo, no dia de Pentecostes. O culto e a ceia eram celebrados no domingo. Você pode ver isso em Atos capítulo 20, versículo 7. As ofertas eram colhidas também. Você pode ver isso em Atos capítulo 16, versículo 2, no domingo. E João, quando escreveu o livro de Apocalipse, estando ele no dia de domingo, ele falou, no dia do Senhor. Ele estava no dia do Senhor quando Deus deu aquela revelação para ele. Mas o que é o dia do Senhor? É o dia do domingo. Todos os escritos da época, do ano 60 em diante, sempre os homens se referem ao dia de domingo como o dia do Senhor. Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Em nenhum momento, quando eu preguei para vocês no Sermão do Monte, eu falei de algum mandamento tendo sido jogado no lixo. Jesus apenas mostrou o real significado dos mandamentos. Jesus cumpriu o sábado perfeitamente. E nós descansamos hoje, no domingo, porque Jesus descansou também de toda a obra que ele fizera. Se você ler a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, lá fala que ninguém deve julgar nós por causa de sábados. Porque ele diz que o sábado era um símbolo, uma figura de aquilo que viria. E o que é que viria? A obra de Cristo concretizada e a sua ressurreição no dia do Senhor. Quando nós olhamos para a história da igreja, a igreja sempre guardou o dia do Senhor, que é o dia de domingo. Se você ler atentamente os evangelhos, em nenhum lugar Jesus criticou o sábado. Jesus criticou a postura legalista das pessoas. De modo que o 4º mandamento está vigente, mas hoje nós descansamos no primeiro dia da semana. E é por isso que nós estamos aqui, para cultuar o Deus que nos criou novamente, que fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo, que nos libertou do pecado, que nos levará para a terra prometida. O 4º mandamento ainda está de pé, assim como todos os 9. E nós temos que evitar os extremos. O extremo do legalismo e o extremo do desprezo. De achar que esse dia é um dia normal, porque não é. O apóstolo João chamou ele de o dia do Senhor. É o dia de Jesus. E é por isso que nós temos que tomar cuidado como nós vivemos esse dia. Eu não quero dar para você aqui uma regra, pode isso, não pode aquilo, pode, não pode, porque isso é legalismo. Entretanto, há princípios que nós devemos seguir. E se esse dia é um dia especial, deve haver preparo nosso para estarmos aqui. Novamente falando do meu casamento, a minha esposa se preparou muito para aquele dia, muito mesmo. Porque era um dia especial para ela, assim como era para mim. E o dia do domingo é um dia especial para os cristãos. É o dia que nós nos reunimos para celebrar todas essas coisas que eu falei para vocês. Então nós temos que nos preparar. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Deus meteu fogo em gente que ofereceu o culto mal oferecido para Ele no Antigo Testamento. E muitas vezes nós vínhamos para a igreja como se fosse um dia qualquer. A gente faz tudo, cuida das nossas vidas. Aí, está na hora do culto, vem para a igreja. Chega atrasado, senta aqui, não presta atenção, olha para o lado, olha para o outro. E esquece que nós estamos na presença de Deus. Nós temos que lembrar do que a Bíblia diz. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Porque esse é um dia especial. Deus está aqui. Deus está presente e nós precisamos valorizar esse dia maravilhoso que nós temos.
É o dia de nós cessarmos os nossos trabalhos. É o dia de nós nos santificarmos. É o dia de nós descansarmos para chegar aqui com vigor e dizer: que bom que eu estou aqui para adorar a Deus nesse dia maravilhoso. É o dia também que eu deixo de cuidar da minha própria vida e vou ajudar quem precisa. Jesus foi criticado porque curou no dia do sábado. Ele falou: eu estou fazendo bem no dia de sábado. Se você vê o seu animal lá caído, você vai ter que tirar ele do buraco. Se o seu animal está com sede no dia de sábado, você tem que pegar o seu animal e levar para beber água. Jesus Cristo viu pessoas precisando dele e ele fez milagres no sábado. E nós também temos que fazer coisas boas no sábado. Mas não coisas boas para nós, mas coisas boas para os nossos irmãos. De segunda a sábado nós levantamos: e agora, o que eu vou fazer do meu dia hoje? O que eu vou fazer para mim? Vou organizar a minha vida. O que se espera de nós no dia de domingo é: o que eu vou fazer para Deus? O que eu vou fazer para o meu irmão? Não viva o dia do domingo para você, viva para a glória de Deus. Muita coisa eu poderia dizer para você, mas eu queria que você guardasse esse princípio. Há ainda um dia de descanso. O dia de descanso é hoje, para descansarmos na presença de Deus, para desfrutarmos da sua presença. Uma bênção maravilhosa virá sobre as nossas vidas se nós sentirmos prazer nesse dia. Para encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículo 13. Diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eu convoco você, meu irmão, a olhar para o dia de domingo como um dia diferente. Tome cuidado com o legalismo. Tome cuidado com o desleixo. Valorize esse dia. É um dia importante. O apóstolo João, repito, não chamou o domingo de dia do Senhor à toa. É porque aquele dia não era dele. Aquele dia não é seu. Não é do seu esposo. É de Deus. E qual é o cuidado que você tem que ter? Observar a palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Esse é um tema muito controverso, gera muita dúvida. Qualquer dúvida me procure, para que a gente não caia em legalismo, mas também não caia na preguiça. Toda vez que você vier para a igreja, lembre-se disso. Acordou domingo de manhã: Senhor, hoje é o teu dia. Mais do que todos os outros dias, eu vou dedicar a ele como nenhum outro dia. Vou abrir mão dos meus cuidados, da minha correria. Vou dedicar para o Senhor, meu Pai. Certo? Vamos orar. Deus santo, verdadeiro, justo Senhor, muitos perigos nós corremos quando não observamos atentamente a Tua palavra. E as sutis mentiras do mundo muitas vezes entram no nosso coração. E nós temos negligenciado tanto esse dia especial, dia de alegria, dia de satisfação. Por isso nós oramos para que o Senhor nos dê a compreensão correta, para que ninguém faça nada obrigado, mas que todos nós tenhamos a alegria verdadeira em repousar no Senhor, até o dia que o Senhor vai nos levar para o descanso eterno. Nos dê maturidade a cada dia, para que a Tua palavra oriente o nosso viver, especialmente o dia de domingo, para que nós vivamos ele de maneira adequada.
É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.